a palavra do Senhor. Convido você para abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 13. Vamos meditar em alguns versículos da palavra do Senhor, entre o versículo 1 ao versículo 11. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, já tarde, né? Ele fala a respeito do cinto de linho. O profeta Jeremias recebendo uma mensagem do Senhor. Diz assim: assim me diz o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponham em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Eufrates e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Eufrates e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Eufrates, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil, assim como o cinto se apega à cintura de um homem. Da mesma forma fiz com toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra, mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? E o interessante é que nessa tarde, o Senhor tem nos despertado através dessa palavra a respeito do profeta Jeremias. Conhecemos bem a história do profeta Jeremias, para aqueles que são leitores da palavra do Senhor. E Jeremias, há pouco tempo tivemos uma festividade em uma igreja em que o tema foi Jeremias, o escolhido de Deus. Você é o escolhido de Deus. Mas se pararmos para analisar como ele foi escolhido e o que ele passou, de repente muitos não vão querer ser escolhidos do Senhor. Foi para a cisterna, ficou atolado, cheio de lama, foi chicoteado, foi impedido de entrar no templo do Senhor, passou por muitos momentos, foi preso, muitos momentos difíceis. E no capítulo 13 nós vemos uma mensagem do Senhor tremenda, que quando eu li esse capítulo, eu fiquei maravilhado com como o Senhor fala com o seu povo. E o interessante é que nós vemos o Senhor nesse livro e ao decorrer da Bíblia, porque a Bíblia é uma doutrina, há algo que envolve uma harmonia entre os livros, em que não só um livro você deve ficar preso nele, mas não. Nós vemos que aqui em Jeremias há uma continuidade daquele povo que saiu do Egito. Ali você vê que o caminhar deles no deserto, eles entrando na terra prometida, você vê sempre o Senhor tratando com esse povo. E o profeta Jeremias recebeu uma palavra do Senhor que não foi de agrado para muitos, como ele recebia. E o interessante que hoje no nosso meio,
no meio da Assembleia de Deus. Falo da Assembleia porque eu sou da Assembleia de Deus, e entre outras igrejas também podemos falar. Há aquela história, né, que quando o profeta vem profetizar, ou uma mensagem, ela vem de encontro com a nossa vida, com nossos sentimentos, aí nós falamos, verdadeiramente essa palavra vem do Senhor. Deus usou ele porque eu senti um arrepio, eu senti algo diferente. Mas não, às vezes é porque, como diz a Bíblia, o nosso coração ele é enganoso, porque quando olhamos para a palavra do Senhor, quando a palavra era dele, muitos não aceitavam, a grande maioria, com os profetas e também com Jesus. Era a mesma situação. Muitos não aceitaram a palavra de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, se você for em João capítulo 6, você vai descobrir isso. Que as palavras de Jesus para aquele povo eram duras, aquele discurso, era duro. E muitos abandonaram ele, enquanto ele estava matando a fome, satisfazendo a vontade dos corações dele. Tinha mais de 5.000 homens. Se formos ajuntar mulheres e crianças, pois tinha um número muito maior. E quando estava matando a vontade da fome deles, do coração dos sentimentos dele, esse era o profeta. Ele veio realmente do Senhor. Mas quando Jesus começa a exortar o povo, a revelar as atitudes do povo, o que eles na verdade queriam, pronto, esse já não é mais um profeta. Esse homem é um simples filho de José e filho de Maria. E no nosso meio há o mesmo sentimento que havia no povo judeu, há no povo da igreja hoje. Há igrejas que são lotadas, igrejas que são cheias, em que muitos líderes, em que muitos pastores e pregadores têm enchido corações, aleluia, dessas pessoas com seus desejos, aleluia, e não falando mais a palavra do Senhor. E aqui em Jeremias, para irmos para a palavra do Senhor, foi sobre o cinto de linho, de tantas coisas que o Senhor foi falando com Jeremias. O Senhor agora usa Jeremias de uma maneira especial, desperta Jeremias para ele entender algo, como era a atitude daquele povo. O Senhor já tinha falado de várias maneiras com ele, a respeito da aliança que foi quebrada, dos ídolos que estavam no meio do povo já contaminando. E se você for ler o livro todo, você descobre que aquele povo, eles não estavam satisfeitos com a palavra do Senhor. Há um momento lá em Jeremias 44 que você vai descobrir algo interessante. Em Jeremias 44, por ali, entre 42 e 44, você vai descobrir que o povo parece o sentimento deles, que eles vão se voltar para o Senhor. Os líderes se apresentam a Jeremias. Jeremias, olha o Senhor, fale com ele. O que nós devemos fazer, o que nós devemos agir. Até se fosse ruim, nós vamos aceitar, porque temos que tomar uma posição com o Senhor. Jeremias vai orar ao Senhor, ora o Senhor dá uma palavra dura para eles, dizendo para eles o que eles deveriam fazer, o que iria acontecer com eles. E parece que eles esqueceram aquele voto que fez com o Senhor, depois de 10 dias, dizendo que as palavras de Jeremias eram mentirosas. Hoje em dia, no nosso meio há muito disso. Queremos que o Senhor venha falar conosco, mas quando o Senhor fala, não é aquilo que o nosso coração ele quer ouvir, não é aquilo que as nossas atitudes quer entender. Estamos da mesma maneira, porque a volta do Senhor está próxima, irmãos. E você vê o apóstolo Paulo dizendo que nos últimos dias os homens procurariam doutores para si. E hoje você descobre isso na mídia.
nas músicas,